Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conectados na fé, aqui nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs. Você e eu sempre conectados por esse canal para que possamos ouvir sempre a palavra de Deus. E aqui você tem o Evangelho proclamado, o Evangelho diário, o Evangelho que é anunciado a todas as pessoas e de modo especial para você que nos acompanha aqui por esse canal. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos levando a palavra de Deus, proclamando o Evangelho e evangelizando. E eu te convido a fazer parte desse trabalho, você também conectado na fé, ajudando a evangelizar. E deixe aí o seu joinha, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo, leve essa mensagem da Boa Nova para mais pessoas. Clique aqui nesse sininho para que você receba todos os dias a notificação dos novos vídeos. E assim então vamos ouvir a palavra dessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: primeiro, deixa que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de escutar o Evangelho desse dia e aqui nessa proclamação dessa leitura tem vários detalhes que são muito importantes para que nós compreendamos. Primeiro, Jesus ele vai para uma região, Tiro e Sidônia, e ele entra numa casa. Ele queria ficar sozinho, ele não queria que ninguém soubesse aonde ele estava, mas não conseguia, não tinha jeito porque as pessoas procuravam Jesus. Então aparece essa mulher, uma pagã, que ela era lá da Fenícia, da Síria, e ela suplica ao Nosso Senhor que faça um ato para ela. Primeiro, ela se coloca numa posição de humildade, ela se coloca de joelhos diante de Jesus. Ela cai aos pés do Nosso Senhor e ela pede pela sua filhinha que está possuída pelo demônio. Só que tem algo que nós precisamos entender aqui, porque essa região que Jesus estava, de Tiro e Sidônia, na Fenícia, essa região era uma região pagã. Os judeus com os pagãos não se davam de forma nenhuma. Eles tinham e têm até hoje uma rivalidade muito grande. E aqui aparece muito bem claro isso, porque o Nosso Senhor usa duas expressões para mostrar isso para nós. Primeiro, ele fala: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos. Tirar os pão dos filhos. Ele usa isso para dizer que os judeus eram o povo escolhido, o povo da nova aliança, na qual ele veio para salvar esse povo. E depois ele usa uma outra expressão que, escutando, a gente acha um pouco estranha. Ele diz assim, e jogá-los aos cachorrinhos. Por que Jesus fala isso? É, como eu falei, até estranho, né? Ou escutar isso da boca do Nosso Senhor, mas era assim que os judeus tratavam os pagãos, chamando de cachorros, ou seja, aqueles que eram afastados da realidade do convívio por causa do relacionamento deles. E Jesus usa essa expressão. E essa mulher, ela sabia disso, porque ela confirma essa realidade. E ela diz assim: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam
cair. Ou seja, ela insiste, ela sabia que o relacionamento entre judeus e pagãos eram complicados, mas ela não tem medo, ela enfrenta a situação e ela clama ao nosso Senhor. É extremamente importantíssimo isso para nós no Evangelho de hoje, porque é algo que mostra, primeiro, a insistência dela, a fé, a humildade, e ela quebra, ela rompe a barreira do relacionamento entre judeus e pagãos. E ela vai ao encontro de Jesus e ela mostra para ele que também os pagãos e também, aqui usando a expressão, os cachorrinhos, merecem todo o cuidado. E assim Jesus se compadece dela, se compadece da realidade que ela pede, e ele diz para ela: pode voltar para a sua casa porque o demônio já saiu da sua filha. Então ela tem realmente uma atitude muito importante. Jesus confirma isso. Ele diz assim: por causa do que acaba de dizer, ou seja, da tua postura, da tua firmeza, da tua humildade e daquilo que você sabe como é o relacionamento entre judeus e pagãos, eu vou atender o seu pedido. Que coisa extraordinária que nós escutamos no Evangelho de hoje, porque vai rompendo as barreiras dos relacionamentos que existiam naquela época. Por isso que Jesus veio para libertar o povo de Israel e ampliar também a sua graça, o seu amor para aqueles que precisam, que são todos nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e eu espero que essa palavra de hoje possa tocar no seu coração e ser insistente, perseverar e pedir mesmo ao nosso Senhor para que Ele derrame as suas graças e as suas bênçãos sobre nós. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.